Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos nós nessa manhã, amém? Que Deus possa nos abençoar, né, nessa manhã fria, mas faz parte, né, das estações do ano. E sejam bem-vindos, né, à EBD dessa manhã. Hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente importante, que tem acontecido muito, né, não só no nosso estado, mas no mundo inteiro, que é o tema que fala sobre depressão. Os irmãos vão gostar muito, vão aprender muito. Então, eu gostaria também, primeiramente, de compartilhar um texto com os irmãos. Ô, irmão, passa para mim o próximo slide, por gentileza. Olha só, esse texto tem falado muito ao meu coração, que eu tenho passado por algumas situações, mas Deus também tem cuidado muito de mim. Diz assim, se encontra em Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A palavra de Deus tem animado muito o meu coração, e a gente conta também, né, com a comunidade cristã, que são os irmãos em Cristo, né? É por isso que estamos aqui reunidos como igreja, para intercedermos uns pelos outros, né, com o amor de Cristo. E assim, a gente tem, né, Deus tem nos sustentado, tem nos ajudado, né, e tem colocado em nosso coração, tem movido o nosso coração para ajudarmos uns aos outros, intercedermos uns aos outros no amor, né, na oração, no compartilhar, né, no partir do pão, nas orações. Olha só, agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos um momento de oração. O que Deus colocou no meu coração? Aqueles tópicos ali, para a gente parar 5 minutos dessa abertura, para estar orando. Feche seus olhos, ore em seu coração, pode ler aqueles tópicos ali, a gente vai orar, para que vamos pedir a Deus para que possamos vencer o medo em tempo de pandemia. Vamos orar também para que Deus ajude e ilumine os governos locais, federais, a alocarem, né, ou a destinar de forma sábia os recursos necessários para combater a pandemia. Vamos orar também para que aqueles que tiveram perdas, que Deus dê consolo, conforto, suportes que necessitam. Vamos orar também para que Deus ajude-nos a manter a mente atenta no momento dos adventos ao redor, né, daquilo que tem acontecido. Porque nós não temos domínio nem sobre o mundo, nem sobre as pessoas e nem sobre as contingências, né, que nos tem pegado de surpresa. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito possa trazer sempre à nossa mente que o verdadeiro amor lança fora todo medo, ó Pai, e que possamos passar esse tempo difícil crendo que o Senhor é um Deus que tem o controle de todas as coisas. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o Deus do Pai, o Deus das misericórdias, o Deus do amor. Ó Pai, eu peço ao Senhor também que nos ajude, ó Deus, a intercedermos pelos nossos governantes, não falar mal deles, ó Pai, e que possamos dobrarmos os nossos joelhos e intercedermos por eles, para que eles possam, ó Deus, encontrar meios, soluções para combater esse vírus, ó Deus, que tem assolado a humanidade. Tenha misericórdia, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, derramar bênção sobre, ó Deus, não só sobre o nosso estado, o nosso país, mas sobre o mundo inteiro, ó Pai, que está passando por essa situação difícil. E eu peço ao Senhor também, ó Deus, console, conforte, ó Deus, os corações daqueles que tiveram perdas. Ó Deus, não só de entes queridos, mas o Senhor sabe, ó Deus, que passamos por sucessões de perdas, ó Pai. Seja perda de emprego, perda, ó Deus, às vezes de um relacionamento, perda, ó Deus, às vezes de uma aliança que foi quebrada. Ó Deus, perda, ó Deus, de saúde, que o Senhor tenha misericórdia, restaura, Pai. Ó Deus, nos cure daquilo que precisamos ser curado.
seja de físico, seja de alma, ó Deus. Tenha misericórdia, Pai. E eu peço ao Senhor também que nos ajude, ó Pai, a mantermos a nossa mente firmes, ó Deus, e que não possamos perdermos o foco, mesmo que estamos sofrendo, ó Deus, passando por tribulações, porque o Senhor mesmo nos disse, Pai, ali na cruz do Calvário, quando estava ali passando pela morte, ó Deus, por aquele tormento, aquele sofrimento que não era seu, era nosso, que no mundo tereis aflições, mas que possamos termos bom ânimo, ó Deus, preserva a nossa mente, para que possamos, ó Pai, estarmos firmes nos propósitos do Senhor, para que assim possamos fazer aquilo que agrada o seu coração, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que possamos, ó Pai, ser os pés representantes do Senhor aqui na terra, e que o mundo possa ver isso em nós, olhar para nós, ó Deus, e ter a certeza que podem contar com nós, ó Deus, e que possamos sermos, ó Deus, verdadeiramente adoradores do Senhor, que sermos verdadeiramente a luz de Cristo que reflete nesse mundo, ó Deus, esse mundo que jaz do maligno, mas nós sabemos, ó Deus, que temos algo muito maior em nós, um Espírito Santo que nos impulsiona, que nos estimula, ó Deus, a viver neste mundo cruel, nesse mundo difícil, ó Pai, mas nós sabemos, temos a certeza que algo muito maior espera por nós, que é Cristo Jesus, que tudo que passamos, Pai, que tudo que ainda vamos passar, se tiver que passarmos, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus, e em Cristo nós somos mais que vitoriosos, porque é Ele quem morreu e é Ele que viveu por nós, porque a chave da vitória está nas mãos dEle, porque Ele venceu a morte e a morte foi tragada pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o Rei da glória, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Ó Deus, nos conduz, Pai, nos conduz diante deste culto da EBD, toma, Pai, em Tuas mãos e continue nos revelando a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Estamos divididos em classe. E agora? Eu vou passar um para você. Você tem algo aí? Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Bom dia a todos. Irmãos, hoje nós, dando continuidade aos nossos estudos aí, conflitos da vida, hoje nós estamos entrando na 5ª lição. Muda aí, por favor, modo slide. Já deu. A resposta bíblica à depressão. Resposta bíblica à depressão. Meus queridos, depressão, um assunto que muito tem assolado, né, ao mundo todo, um assunto que tem acontecido, e nós sabemos que existe a depressão, ela
são de várias maneiras, e às vezes as pessoas pensam que a depressão ocorre com qualquer pessoa, e é verdade, ocorre com qualquer pessoa. Tem gente que fala assim, que com crente não vai ocorrer depressão, mas está sujeito sim. Nós vamos ver aí, durante a lição aí, alguns personagens bíblicos que passaram por isso, né? Então, pessoas de fé, pessoas que tinham comunhão com Deus, pessoas que tinham contato com Deus, e passaram isso. Nosso texto básico aí é 1 Reis 19, de 1 a 18, nós não vamos ler, por causa do tempo, nós temos bastante aqui, o que fazer aqui ainda, então, os irmãos podem ficar tranquilos, não vai dar tempo de ler isto não, esse texto todo bíblico não. E o alvo da nossa lição, antes de entrar nesse alvo aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pequena dinâmica aqui, vou convidar aqui umas 2 pessoas que vêm aqui à frente, por favor, e responder para a igreja aqui o que ela vai ver. Por favor, 2 pessoas aqui, à frente. Ninguém se voluntaria? Então, vou convidar aqui a irmã Maria Amélia. Vou chamar não, Renato, pode ficar tranquilo. Por causa das pernas. Não, você não. Não. Irmã Maria, Tiago, fique, por favor. O que você está vendo aqui, minha irmã? Um espelho quebrado. Isso. E como é que você vê a sua imagem? Quebrada. Obrigado. Tiago, o que você vê? Um espelho quebrado. E como você está se vendo? Todo quebrado. Todo quebrado. Obrigado. Obrigado, Tiago. Irmã Maria Amélia. Meus queridos, um espelho quebrado aqui, está simbolizando aqui, quando você se olha no espelho, você vai ver a sua imagem toda quebrada, tudo atrapalhado. Assim é a depressão. A pessoa se passa a ver dessa maneira, não da maneira correta como ela é, mas ela se vê toda quebrada, toda com problemas, né? Então, essa é a depressão. Então, aqui fica a pergunta aqui, para todos aqui, será que a Bíblia também relata história de pessoas que se sentiram quebradas e dominados pela depressão? Alguém aí consegue lembrar de algum desses personagens? Elias, muito bem, meu irmão. Esse que nós vamos até comentar sobre ele aqui no 2 Reis, né? 1 Reis, a vida de Elias. Vocês lembram da vida de Jó? O desespero que ele entrou? O que ele até desejou? Ele desejou até não ter nascido. Isso é depressão profunda, né? Então, nós vemos vários casos aqui. Mas, antes de dar continuidade, eu vou fazer uma coisa aqui que eu errei e não fiz. Querido Deus Pai, sou grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que estamos aqui estudando a Tua palavra, Pai. Use, ó Deus, cada um de nós como instrumento, Deus, para que possamos falar aos corações, que o Senhor nos use como instrumento, Deus, que o Senhor venha falar, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja tocando em nossos corações, na minha vida, na vida da Débora, que vai estar logo aqui à frente comigo, e na vida de todos os demais que estão aqui nos escutando nesse momento. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, nessa lição de hoje, nós temos um alvo, né? E este alvo é o aluno entender que não é errado um cristão de depressão. Nós temos vários personagens na Bíblia que tiveram depressão. É uma lista muito grande. Então, vários podem ter depressão, sim, né?
o irmão Davi já falou ali, Elias, Jó, e alguns mais. E nós precisamos sentir bati no botão errado aqui, tá bom demais. Perceber que todos nós passamos por momentos de depressão. Quem que não passa por momentos de dificuldade? Quem que não passa por momento de tristeza? Momento que a gente se sente um pouco sozinho, um pouco desassistido. A gente sente momento de... Todos nós temos esses momentos. Uns vão mais a fundo e outros conseguem sair, né? Mas todos passamos por momentos de depressão. Agora, nós, como cristãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que ajudar as pessoas que estejam com depressão. Isso é um dever de cada um de nós, ajudar a pessoa, porque o maior ajudador é Deus, é o Espírito Santo, mas Ele nos usa para também ajudar as pessoas. Agora, queridos, nós vamos passar para um momento mais técnico. Eu vou convidar aqui à frente para estar conosco aqui, nos passando algumas coisas aqui, a nossa irmã Débora, minha irmã, minha filha, né? Com muito orgulho. Pode vir direto, não precisa não. A Débora, ela está... Por que a Débora? Alguém pode falar isso, não é só porque é minha filha, não. É porque ela está fazendo psicologia. No ano que vem, de acordo com, se for da vontade do Senhor, ela vai se formar. Ela está fazendo estágio, tem trabalhado com psicologia, tem atendido. Então, ela entende mais esse assunto, né, sobre depressão, né, Débora? Então, eu convidei ela aqui para estar aqui conosco, nos dando uma pincelada boa, esse aqui. Pode tirar a máscara. Bom dia, gente, tudo bem? A gente vai estar falando um pouquinho sobre depressão, mais no contexto biológico e psicológico. O que é depressão? Depressão é conhecida como transtorno depressivo maior, que é, por muitas vezes, caracterizado como tristeza, insônia, hiperinsônia, que é a pessoa dormir muito, falta de sentir prazer, falta de interesse, sentimento de inutilidade, culpa excessiva, dificuldade de concentração, retardo psicomotor. O que é esse retardo psicomotor? É o atraso no desenvolvimento cognitivo do sujeito. Muitas das vezes a socialização, a motricidade, a falta de comunicação. Então, hoje, esse transtorno depressivo é caracterizado com esses sintomas. Como diagnosticar a depressão? Hoje a gente tem o DSM-5, que é o último manual de diagnóstico de depressão, diagnóstico de transtornos mentais, que fala sobre a depressão. Nos mostra como hoje a gente consegue diagnosticar a depressão como uma patologia, né, como uma doença. E para a gente ter esse diagnóstico, eu vou mostrar para vocês 9 sintomas que o manual de diagnóstico cita para a gente. Desses 9 sintomas, o sujeito precisa ter pelo menos 5 ou mais desses sintomas durante uma frequência de, no mínimo, 2 semanas consecutivos, para, então, ser diagnosticado como doença. E desses sintomas, 2 deles são imprescindíveis para o sujeito ter para ser diagnosticado como depressão. Além desses sintomas, precisa ter uma relação de mudança significativa na vida da pessoa. Eu vou ler para vocês os sintomas, que eles são: humor deprimido, na maioria da parte do dia, acentuada diminuição do interesse ou prazer, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou hiperinsônia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar,
pensamentos recorrentes de morte, e não somente o medo de morrer, mas a ideação suicida. Então, gente, o DSM-5 traz para a gente que para a pessoa ser diagnosticada com transtorno depressivo, com a doença, ele precisa apresentar no mínimo 5 desses sintomas, sendo necessário o primeiro e o segundo, que é o humor deprimido na maior parte do dia e a acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades do dia. Existe tratamento? Vocês acham que existe tratamento para depressão? Sim? Sim. Sim, existem diversas linhas de pensamento hoje para tratar a depressão, mas a mais eficaz, estudada na literatura, é a psicoterapia juntamente com o uso de fármacos. Esses fármacos são os antidepressivos, que eles atuam diretamente na redução dos sintomas da depressão, que são esses que eu citei para vocês anteriormente. Os fármacos, eles atuam no cérebro, corrigindo a transmissão neuroquímica em áreas do sistema nervoso que regulam o estado de humor. Então, com essa regulação do humor, o sujeito consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque vai reduzir ou até mesmo eliminar os sintomas que a depressão causa na vida da pessoa. Hábitos que ajudam no tratamento. Eu vou citar para vocês alguns hábitos que são a psicoterapia. A psicoterapia é a terapia com um profissional da área de psicologia, porque a pessoa faz o tratamento com esse profissional, não só da área da psicologia, mas também da psiquiatria, que aí é o médico. Então, ele que vai nos auxiliar no uso de fármacos, né? Porque o psicólogo não pode receitar remédios, então precisa ter essa relação do terapeuta e do psiquiatra para fazer o acompanhamento da parte de fármacos, que são os antidepressivos. Atividade física. O exercício físico, gente, ele ajuda muito, tanto no tratamento quanto na prevenção da doença. Por quê? Quando a pessoa está fazendo um exercício físico, o corpo, o organismo, libera endorfina e serotonina, que são os neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Então, gera um prazer maior e um bem-estar no sujeito. Então, isso ajuda muito no tratamento da depressão. A fé hoje é comprovada assim, cientificamente que, quando o sujeito tem fé, independente de religião, a fé ajuda muito, porque ele tem um ponto de apoio. Então, isso ajuda muito no tratamento da depressão. Eu lembro, eu tenho um professor, ele é ateu, ele não acredita em Deus nem nada, mas ele foi o professor que mais frisou que a fé é fundamental no tratamento da depressão. Mesmo ele não acreditando, eu lembro ele falando com a gente dessa questão, porque o sujeito, quando ele tem fé em algo, ele tem um ponto maior de apoio. Então, isso ajuda muito para ele procurar forças e conseguir, de certa forma, diminuir um pouco dos sintomas da depressão. E o autocuidado. O autocuidado é a gente tirar um tempo para a gente se cuidar, se amar, dar importância para o sujeito, fazer algo que gosta, algo que traz prazer. Influências culturais. Há, com certeza, grande influência cultural para contribuir para a depressão. Por exemplo, a prevalência da depressão é atribuída a fatores da cultura moderna. Por exemplo, o aumento da alienação, essas características muito estressantes da sociedade industrial, essa correria do mundo cotidiano hoje. Então, sim, há uma influência muito grande de fatores culturais, do meio que você está inserido, há grandes influências. Depressão versus momentos depressivos. Esse ponto, muita gente confunde momentos depressivos com depressão. É algo que a gente precisa deixar muito claro que tem uma diferença. Por quê? Momentos depressivos, todo indivíduo, todo sujeito vai sim passar por momentos depressivos na vida.
Isso é inevitável na vida de qualquer ser humano. A gente vai passar por momentos difíceis, que são momentos que geram ansiedade, momentos de estresse, momentos de tristeza, momentos conflituosos, de aflições. Só que isso são os momentos, não a doença. A doença, que é a depressão, ela precisa ser diagnosticada com aqueles fatores que eu passei para vocês, numa constância. Então, momentos depressivos todo sujeito tem, o que é diferente da depressão, porque a depressão a gente precisa de certos requisitos, certo tempo, para poder realmente ser diagnosticado como depressão, para vir o uso de fármacos, todo o acompanhamento, enfim. Os momentos, assim, todo sujeito passa por momentos de angústia, de ansiedade na vida, e isso é muito comum e corriqueiro hoje, né? Julgamentos. Gente, infelizmente, a pessoa com depressão hoje sofre muitos julgamentos, muitos preconceitos. Por quê? Tem um estereótipo de que pessoa com depressão é pessoa louca, pessoa com pouca fé, pessoa desequilibrada. E não é, isso é totalmente errôneo, porque a depressão, igual a gente viu anteriormente, é uma doença, uma patologia. E, infelizmente, isso é tido hoje no nosso convívio. E, assim, a pessoa tem que fazer acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, é visto como pessoas loucas, que, infelizmente, antigamente, realmente, essa era a visão mais explícita das pessoas que tinham que fazer esse acompanhamento. Que, muito pelo contrário, eu acho que hoje, principalmente nessa correria do cotidiano, é fundamental fazermos acompanhamento, termos esse autocuidado conosco mesmo. Aceitação. Infelizmente, hoje é muito difícil, por conta de todos esses julgamentos, por conta de tudo isso que a sociedade traz para o sujeito com depressão, a aceitação do próprio sujeito é muito difícil. É muito difícil você conseguir ver que você precisa de ajuda, que você está passando por um transtorno, que você realmente está doente. Isso é muito difícil. E hoje, o que faz o tratamento tardio é a aceitação do próprio sujeito, a aceitação dele entender que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa de um acompanhamento, que ele está doente. Então, assim, hoje, até o sujeito conseguir ver e começar um tratamento é o que dificulta, porque começa um tratamento tardio e, assim, vai ficando mais difícil de tratar. E é mais isso, eu vou deixar uma frase para vocês, que fala assim: sofrer é inevitável e universal, mas a maneira como reagimos ao sofrimento varia. Albert Ellis, criador da terapia cognitiva comportamental, esclareceu sobre o quanto interiorizamos comportamentos negativos e autodestrutivos que acompanham esses sentimentos. Livro A Bailarina, de Auschwitz. Então, gente, era mais isso mesmo que eu queria falar um pouco sobre a depressão. Gostaria de agradecer também a oportunidade. E agora meu pai vai estar dando continuidade. O convite dela foi o pastor e o irmão Davi, tá? Que convidaram. Eu só aceitei, né, Débora? Transmiti o convite. Muito bem, queridos. Aqui já foi a Débora, deu uma pincelada aqui sobre essa área técnica, né, Débora? Mais assim, técnica. E aí nós vamos dar continuidade aqui pelo lado espiritual, né? O que nós falamos aqui, a depressão e a resposta bíblica à depressão. Embora a depressão seja um termo que não é discutido na Bíblia, a gente não vê isso discutido na Bíblia, mas certamente essa doença está incluída na Bíblia. Então, o Salmo de número 88, ele nos mostra muito sobre a depressão. Nós não vamos ler todo o Salmo 88, eu vou fazer aqui um breve comentário do Salmo 88 aqui. E nós podemos observar que quando o salmista,
escreveu este Salmo de número 88, ele estava realmente muito deprimido. Esse salmo foi dos filhos de Corá, né? Então ele foi escrito, ele mostrava que ele passava por um momento de, se nós formos analisarmos o que ele citou aí, era uma depressão, eu ainda falo mais ainda, profunda. Era uma depressão profunda. Ele diz aí que é o seguinte, aqui é uma súplica de um enfermo que vê como um mal incurável, né? E e esse mal vai consumindo a sua vida. O salmista se sente à beira da morte. Eu vou ler alguns versículos aqui. O versículo 3, por exemplo, ele fala aqui, ó, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Ele já se via dessa maneira. Isso são os sintomas, isso são as características de quem está depressivo. E no versículo 14 ele fala aqui, abandonado por Deus. Ele já se sente aqui sozinho, solitário, abandonado e por Deus e pelos seus queridos. No versículo 8 ele fala, aflito e sem esperança. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, espera aí. No versículo 8, que é pelos seus queridos. No versículo 14, abandonado por Deus. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas a mim o rosto? Aí, já no versículo 15, ele, aflito e sem esperança, ele diz, ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Ele estava aflito, ele estava sem esperança. Daí o tom da sua oração, a mais triste e sombria de todo o livro de Salmos. Esse Salmo 88 aí, ele é o mais triste e sombrio, porque dá para se entender que a pessoa estava em profunda depressão. Então, nós temos que olhar com o nosso coração para aquela pessoa que está passando por esses momentos de dificuldades, de tribulação, e ajudar, né? Então, esse Salmo de número 88, ele nos ensina muito sobre a depressão. Agora vai dar. Irmãos, o primeiro tópico aí da nossa revista, esse aí seria a introdução, eu tirei a introdução porque a Débora já fez bastante a introdução aqui, né? É o primeiro tópico aí, causas da depressão. Nós vamos ver aqui algumas causas. E a primeira causa da depressão são as causas físicas. Isso, 1 Coríntios 3,16, se alguém quiser abrir sua Bíblia e ler para a gente bem alto, está falando aí sobre cuidado que nós temos que ter. Isso é uma orientação, né, de Paulo. Alguém achou aí? Por favor. Amém, obrigado. Então, causas da depressão. Primeiro aí, o nosso corpo, as causas físicas. E nessas causas aí que a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso corpo é habitação do Espírito Santo, né? De Deus, tudo. Então nós temos que estar muito atento. A primeira causa aí, privação do sono. Nós temos que cuidar, nós temos que dormir, nós temos que ter momentos saudáveis, né? Temos que separar tempo. O sono nós sabemos que alimenta e nos dá a tranquilidade para enfrentar o dia a dia. Outra coisa aí, que igual Débora já citou aí, falta de exercícios físicos. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é presente de Deus, né? Então nós temos que cuidar, fazer exercício, não ficar com a vida só bitolada em trabalho, em estudos,
E nós temos que separar tempos também. Débora acabou de falar aqui que o exercício físico dá libera 2 serotonina e endorfina. Olha que coisa, eu nem sei falar o que tem direito. Então, desse jeito. Então, nós temos que ficar atento. Outros aí, efeitos colaterais a medicamentos, né? Efeitos colaterais dos medicamentos. Também provoca depressão. A gente sabe que, às vezes, a pessoa toma um remédio para uma coisa e pode provocar outra, né? Doenças também é causa da física e da depressão. Tendência genética. Nós vemos aí Abraão, Gênesis aí tudo fala que os filhos serão. Então, assim nós também temos a tendência genética também. Então, nós temos que estar atento. E a difusão química no cérebro, né? Difusão química do cérebro, difusão. Então, meus queridos, esse tópico número 1 aí essas causas físicas. Agora, nós vamos ver aqui causas psicológicas. No tópico 2. Não, continuando no tópico 1, desculpa. Causas psicológicas. A história de vida e relacionamentos familiares. Aqui tem uma citação bíblica aí, Jó 1, de 18 a 19. Aqui está falando aqui, Jó 1, de 18 a 19, sobre a família dele, o que acontecia, né? Alguém, deixa eu abrir aqui. O espaço aqui está ruim, está pequeno, está ruim de ficar abrindo a Bíblia. Alguém achou aí? Jó 1, 18 e 19. Isso, obrigado, Mariana. Então, queridos, a história de vida, relacionamentos familiares, o que acontece com a nossa família, o que acontece em nossa vida, né? Então, isso são causas psicológicas. Tantas pessoas que, às vezes, no passado, passaram por traumas, tem muitas pessoas que passam por trauma e pode ocasionar uma depressão também. E outra coisa aqui, o estresse e perdas importantes. Aí tem outra citação de Jó também, aí já está de 1 até o 19. Quanto que Jó tinha e quanto que ele perdeu. Então, a pessoa às vezes fica só trabalhando, preocupando com bens materiais. E não é que Jó faz isso, não. Ele tinha isso como bênção, né? Mas ele perdeu, perdas importantes. Ele perdeu tudo. E muitas pessoas hoje, a gente vê que tanto trabalhar, igual Débora falou aqui, jornadas de trabalho na empresa, esse sistema industrial, então provoca, às vezes tem que trabalhar 16 horas por dia, 12, para dar conta, provoca um estresse, né? E nesse estresse aí, acontecem perdas. Às vezes a pessoa perde uma casa, perde um carro, num acidente, por questão de saúde, ela gasta um dinheiro e tem uma vida já acostumada lá no alto e depois tem que cair, aí também provoca depressão. Irmão Davi quer falar. Mas é interessante o seguinte, aqueles que tiraram carteira de motorista, entendeu? Não sei se hoje ainda, mas as placas são as mesmas. Tem uma placa, quando você vai aprender a dirigir, fala depressão na pista. Ainda. Então, a depressão na estrada, ou mesmo para um ciclista, ou mesmo para nós que andamos a pé, você não olha onde você está pisando, você pode cair num buraco, você pode tropeçar no carro, idem, na bicicleta, na motocicleta, a mesma coisa, onde eu quero chegar. Que a depressão, igual a Débora falou de causas aí, ela vai sempre causar um desequilíbrio. E, no caso, esse desequilíbrio emocional, que podem gerar causas, como nós vemos aí, ela falou um pouquinho disso aí,
até o suicídio. Pode levar a pessoa à morte. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Ela falou desse livro aí da Bailarina de Alto, e tem um outro livro também que eu tive a oportunidade de ver, que é também de um cara que sofreu no campo de concentração, o Viktor Frankl. Ele também esse livro chama O Sentido da Vida, e fala sobre a situação de depressão, ou seja, é um cuidado imenso que nós temos que ter. Amém. Obrigado. Ô, irmãos, eu vou ter que dar aula mais acelerado, por causa tinha que ser umas 2 horas essa aula. Mas beleza. Outro aqui, meus queridos, desespero diante da impotência. Desespero diante da impotência. Às vezes a pessoa fica querendo fazer alguma coisa e não consegue, vê acontecendo alguma coisa e não tem forças para reagir, né? Então a pessoa torna-se, ele se sente impotente. O pai ali pode estar vendo um filho doente e não tem dinheiro para cuidar, então ele se sente impotente. Ele fala, não, eu sou um fracassado, nada na minha vida dá certo, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. Então, eu preciso reformar minha casa, mas eu não consigo. Então, isso dá impotência, porque não tem um recurso financeiro, não tem, às vezes, uma saúde, quer fazer uma coisa e não tem saúde para fazer. Então, também são causas psicológicas que provocam a impotência. E outro aí, muito forte, é o pensamento negativo. Nós temos que exercitar muito isso em nossas vidas, que somos capazes, sim, de fazer, que o que acontecer dá certo, e sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, nós ficamos tranquilos com até mesmo com uma resposta negativa. Isso nos ajuda muito, porque eu falo, não, essa era a minha vontade, mas não é a vontade de Deus. Então, isso não é uma resposta negativa, isso é uma resposta positiva, porque é a vontade de Deus em nossa vida. A ira não tratada. Eu estou pulando alguns aqui por causa do horário, mas a ira não tratada, eu gostaria de Efésios 4, 6, a palavra de Deus nos diz que irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queridos, quando não é bem tratado uma causa, isso prejudica muito, e principalmente aquele que se sentiu ofendido, aquele que ficou com raiva. Então, a palavra de Deus nos orienta aí sobre essa causa aí, de depressão, essa causa psicológica, a ira não tratada. Nós temos que tratar, não podemos deixar o sol se pôr sem a gente tratar dessa ira. Então, ou seja, não podemos deixar para o outro dia, sabe? Então, isso aí ajuda muito. A gente tem que tratar, a gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que cuidar um do outro, mesmo que eu tenha sido ofendido e não sinta assim que fui eu que ofendi, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que procurar o irmão, tenho que falar, sabe? Tem que liberar o perdão. Então, essa ira não tratada aí, Efésios 4, 6, a palavra de Deus diz, irai-vos, porque tem hora que a gente não tem jeito, a gente ira mesmo, né? Você está na carne. Mas não pequeis. Não podemos pecar, não podemos desejar o mal, não podemos fazer o mal com a outra pessoa, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Beleza. Outra aí, o pecado e culpa. Romanos 4, 25, alguém quer ler aí, por favor? Romanos 4, 25, pecado e culpa. Leia aí, Davi. Romanos 4, 25, você está com o microfone aí? Ah, não estava não. Agora estou. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e o ressuscitou por causa da nossa justificação. Obrigado, meu irmão.
Queridos, você quer comentar aí, Davi? Então, o pecado e culpa, nós temos. Jesus já pagou tudo por nós, né? Então, se Ele já pagou, nós não temos que ficar sentindo-nos culpados pelo pecado. Nós temos é que arrepender do pecado, é confessar a Deus, porque Jesus já pagou, né? Então, não temos que ficar remoendo coisa do passado, porque isso causa depressão. Ah, eu devia ter feito, não devia ter feito isso dessa maneira. Não, vamos daqui para frente, Jesus já pagou, né? Então, nós temos que arrepender do pecado e tocar a bola para frente. Alguém quer falar mais sobre esse tópico aí? Senão, vamos passar aqui para frente. Sim, Renato. Do pecado, né, que vem essa culpa ser tratada, né? Nós sabemos que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo, se você não tratar essa ira, né, essa raiva ou algum sentimento que possa estar gerando, a pessoa leva e fica carregando essa dificuldade no seu dia a dia, somando a outros problemas, né? O que vai também desencadear, e pode desencadear uma depressão. Então, o tratar, né, que é o que a Bíblia orienta, não deixar aí o sol se pôr, sem tratar os seus problemas, vamos dizer assim. Isso, obrigado, Renato. Eu até tinha separado aqui da revista, é isso mesmo. Então, o tratamento adequado é o arrependimento, né, para o pecado e a culpa. O melhor é o arrependimento. E com base no que Davi leu 4:25, podemos dizer que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para limpar as nossas culpas. Mas quando a pessoa já está deprimida, ela precisa que alguém lhe diga isso. E aqui que entram os psiquiatras, os psicólogos e os conselheiros cristãos. Nós temos que exercer continuamente em nossas vidas o conselho cristão para ajudar a pessoa, mostrar à pessoa o que o Davi leu aí de Romanos 4:25, que Jesus morreu. Mas quantas pessoas que estão deprimidas e não conseguem nem enxergar isto? Até mesmo dentro da igreja acontece isto. A pessoa está deprimida, sente culpa do pecado e não consegue. Então, nós temos que estar atentos, isso direto em nossa vida. Sempre atentos ao que tem acontecido ao nosso redor. Agora nós vamos passar aqui para o tópico 2. Davi quer falar. Diga, jovem. Marquinhos está chilando lá. Mas, ô Vandinho, é uma pergunta que eu faço, talvez você ou a própria Débora possa nos ajudar. O que acontece? O pastor ontem comentou essa questão do suicídio na live lá conosco lá, que, se eu não me engano, no ano passado foram 7 suicídios aqui em Ouro Branco. Só o ano passado, numa cidade desse tamanho. Aí eu pergunto, o suicídio, que tem um pouquinho o tópico que fala um pouquinho sobre isso aí. A pessoa, para chegar nesse ponto, ela realmente não buscou nenhuma ajuda para chegar nesse ponto, ela não conversou com ninguém. É uma pergunta que eu faço. O nosso personagem bíblico, o Elias, ele tinha muita comunhão com Deus. Ele via o poder de Deus na vida dele, né? Ele matou 450 profetas do Baal, né? Eles lá, os amigos dele. Ele pediu fogo, Deus mandou fogo,
E ele falava com Deus, ele tinha muita intimidade com Deus, e até mesmo ele desejou a morte. Ele não chegou a cometer suicídio, mas ele desejou morrer. O outro Jó também que nós comentamos aí, era uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, né? Um homem reto, íntegro, de acordo com o coração de Deus, e ele também desejou não ter nascido. Né? Ele não desejou suicídio, não. Ele falou assim, desejou não ter nascido. Né? Morreu antes de nascer. Agora, Débora, vai lá, Débora. Só comentando a resposta, eu acho, porque o suicídio, quando a pessoa está com depressão, o suicídio é justamente uma forma de aliviar a dor que ela está sentindo. Então, o que acontece? Muitas das vezes, sim, ela já buscou ajuda, ou algumas outras vezes pode ser que não, até porque, igual eu falei, é muito difícil o sujeito ver que ele precisa de ajuda. Então, ele vê o suicídio, a ideação suicida, como uma maneira de ficar livre da dor. Por isso que, muitas das vezes, igual o índice hoje de homens que suicidam é muito maior do que das mulheres, porque as mulheres tentam, mas o homem efetiva o suicídio. É maior por conta disso. Mas por quê? Muitas das vezes, corte, ou só mesmo tentar, é para livrar daquela dor, porque acha que sentindo aquela dor física, a psicológica, a mental vai diminuir. Então, sim, muitas das vezes já procurou ajuda, mas muitas das vezes também não. Eu acho que ele é uma forma que o sujeito já não está conseguindo mais lidar com aquilo e suportar aquela dor. Por isso, chega ao ponto do suicídio ou só da ideação suicida. Ô, Davi, eu acho esse pensamento um pouco errôneo. Na minha, assim, ao meu ver, eu acho que de forma alguma o suicídio é para chamar atenção. Eu acho que de forma alguma, assim, nenhuma hipótese o suicídio é isso, porque é tirar a vida, então é algo muito sério. Então, eu acho assim, que de forma alguma, em nenhuma ocasião, é para chamar atenção. Ao meu ver, de forma alguma. Essa semana visualizou no WhatsApp uma imagem até meio pesada, de uma mulher derramando álcool nela, e falando, sabe o que é isso? Derramava o álcool. Depois, sabe o que é isso? O fogo. E pôs fogo. Aí depois mostra um outro vídeo dela correndo e pegando fogo mesmo, que era o álcool até, acho que era álcool de automobilístico, né, de combustível. E ela está mal no hospital. Aí foi falado o porquê que ela fez isso. Não foi para chamar atenção, mas foi sentindo a culpa e se martirizando, assim, tipo assim, eu estou fazendo isso para pagar os meus pecados. Como é que fala quando a pessoa fica fazendo isso assim? Ela se autoflagelando. Então, ela fez dessa maneira, então já não foi coisa. Irmã Maria Amélia. Irmãos, nós temos que ver um outro lado também, como a irmã Débora disse. Está saindo. Está ligado. Como a irmã Débora disse, a pessoa que está com depressão, normalmente ela resiste ao tratamento. Dificilmente ela reconhece que precisa do tratamento. E todos os familiares de pessoas que têm depressão devem estar muito atentos se esses medicamentos que foram passados para ela estão sendo tomados, o que o psiquiatra passa, porque a tendência dela é nem querer o medicamento. E, às vezes, a gente pensa que ela está tomando medicamento. E ela pode muito bem tirar o medicamento até da embalagem, jogar fora, fazer de conta que tomou e chegar ao ponto de querer o suicídio. Chegar ao suicídio. Então, a gente tem que ficar atento em todos os detalhes de uma pessoa que tem depressão. Há 47 anos atrás, eu fiz tratamento de depressão com psiquiatra e psicólogo. Naquela época, um tratamento de depressão, um tratamento com psiquiatra, era médico de doido. Porém, papai, que era um servo de Deus, teve a sabedoria de me trazer para Belo Horizonte para fazer um tratamento de depressão. E ficava atento, porque o médico recomendou, olha se ela realmente está tomando os medicamentos. Porque é muito normal, se a pessoa não quer se tratar, ela não vai querer tomar o remédio. Então, é mais um ponto para nós estarmos atentos, né? Obrigada. Obrigado, irmã Maria Amélia. Queridos, tópico 2, efeitos da depressão.
Primeiro aí, sentimento de incapacidade gerando infelicidade. Isso são efeitos. A pessoa se sente incapaz, ela sente vergonha dela mesma. Você pede para sair, para resolver uma coisa, eu não consigo. Vai no supermercado, eu não consigo, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo, eu não consigo pegar aquele álcool ali para comprar, eu não consigo pegar aquela sardinha. Então, esse sentimento de incapacidade é efeito, e isso gera uma infelicidade, que ela não se sente tranquila. Outra aí, doenças físicas. Efeitos da depressão, causa doença física, a pessoa se retrai, fica quieta em casa, ela vai sentir doenças físicas, vai aparecer gripe, mesmo no psicológico, vai criar isso na cabeça dela, mesmo que não tenha, mas ela cria essa doença física. Outra aí que está no Salmo 88, de 8 a 18, nós não lemos aqui, a baixa autoestima, aliás, eu vou ler assim, o versículo 8 e o versículo 18. Nós vemos aqui como o salmista, que pega muito na vida dele aqui, a baixa autoestima e o retraimento. Versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Isso é baixa estima, autoestima. Ele pensou que as pessoas afastaram e que eles faziam dele objeto de abominação. É que Débora falou aqui que a gente tem que ter muito cuidado, tratar essas pessoas com carinho, que as pessoas já se sentem, né, ela diferente, já se sente que está dando o trabalho. E no versículo 18, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Então, ele já não enxerga nem os conhecidos dele, ele não consegue enxergar a vida como está. Então, queridos, sentimento de capacidade, ela provoca a falta de entusiasmo, ela provoca o desânimo, ela provoca a desmotivação, ela provoca a baixa produtividade. Quando a pessoa se sente incapacitada, ela insegurança, não tem segurança em nada que ela faz, não tem tranquilidade no que ela faz, indisposição. Quando a pessoa se sente incapacitada, ela também fica indisposta, não quer fazer, porque está com medo de fazer, não conseguir, né? Então, fadiga, ela cansa com qualquer coisa. Outro aí, doenças físicas, né, que nós lemos aqui. Doenças físicas, por exemplo, a tristeza que acompanha o luto e a solidão tende a inibir o sistema imunológico, deixando o organismo à mercê de doenças oportunistas. Eu voltei sem querer, agora que eu estou vendo que eu voltei. Beleza, bom demais. Né? Baixa estima, tá. Agora, voltei sem querer, mas foi até bom. O quarto aí, forte tendência suicida. É o que foi acabado, nós acabamos de falar aqui. Né? Não existe meio de fuga mais completo do que tirar a própria vida direta ou indiretamente. É o que foi narrado aqui pela Débora, que um jeito mais completo de acabar com o problema é tirar a vida. Há muitos deprimidos, só me tirar, que jamais pensam em suicídio, mas outros apresentam propósito firme de dar fim à vida e escapar de uma existência penosa, escapar do problema. Né? E Jó, ao amaldiçoar o dia de seu nascimento, revela claramente seu desejo de morte. Irmão Davi quer falar. Pedir a ajuda da Débora aí mais uma vez aí. É o seguinte, em tempos, esse tempo aí que nós estamos vivendo há mais de um ano, já foi feito algum trabalho a nível psicológico com pessoas na pandemia, verificando se a solidão, certo? Que a solidão gerada tanto nas crianças, quanto nos idosos, quanto em outras pessoas, jovens universitários, que estão dentro lá do seu quartinho, só no seu computador, tem que estudar.
levou a algum tipo de depressão ou até mesmo a isso que nós falamos, suicídio? Sim, é feito, né, os estudos, porque, com certeza, por conta da pandemia, o número de suicídio aumentou muito, né, infelizmente, não só de suicídio, mas de outros fatores que causam dano à vida do sujeito, mas aumentou muito. E, sim, você falou se é feito algum estudo para verificar essa solidão, essas questões na vida do sujeito. Sim, com certeza. E a tendência de depressão, de suicídio, de aumentar agora na época da pandemia é muito grande. Já está acontecendo, na verdade, porque os sujeitos se sentem mais sozinhos, não têm interação social como antes, né? Então, sim, eles ficam mais reclusos e isso dificulta muito a interação social. Além disso, a questão de perdas, de tristezas, de frustrações, de privações. Então, sim, aumenta muito. Bom dia, irmãos. A doutora Rosana Alves é uma neurocientista. Ela tem, acredito que 3 PhD, ela é psicóloga e neurocientista. Eu ouvi uma entrevista e uma pregação dela. Ela falou, já no início da pandemia, que não sei se é assim que fala, mas parece que é o Conselho de Psicologia, é o Conselho, né? O Conselho de Psicologia pediu para que os psicólogos se preparassem, porque viria uma nova pandemia. Seria agora a pandemia psicológica. Por causa da pandemia da Covid, muitas pessoas iriam ter problemas psicológicos por causa da Covid. Então, sim, os psicólogos, né, psiquiatras, neurocientistas que trabalham nessa área já foram alertados quanto a isso. Mariana? Não é Mariana, não. Bom dia, irmãos. Com relação a essa questão que o Davi perguntou, basta a gente tentar marcar uma consulta no psiquiatra ou no psicólogo na FOB. Tanto o psiquiatra está cheio, às vezes você só consegue para daqui a 2 meses, quanto os consultórios psicológicos estão cheios, com as psicólogas tendo que abrir mais horários nas agendas. Mas a questão que eu queria levantar é que muitas das vezes a gente, como crente, o doutor Ismael Sobrinho, ele é psiquiatra, ele fala no livro dele a respeito de depressão, que os crentes, em geral, a gente vira e fala assim, mas crente não suicida, mas pede para Deus levar. Que é uma forma de suicídio também. A gente orar e falar assim, Senhor, me leva. É uma forma de você estar virando e estar falando e estar pedindo a morte. Então, assim, a questão da depressão é uma causa, é uma doença muito, é uma doença moderna, mas que já vem aí de vários anos, né? A gente vê exemplos na Bíblia, e é uma situação muito séria, principalmente pelo fato dos julgamentos e de ser encarado como falta de fé ou como falta de alguma coisa que está faltando. Mas você vira e fala assim, mas a sua vida é tão boa, mas a dor de cada um, a dor que cada um sente é muito específica. Por isso é preciso que, como cristãos, a gente tenha muita empatia e entendimento, tanto da doença quanto do sujeito. Obrigado. Irmãos, antes de entrar no tópico 3 aqui, nós vamos... Só algumas respostas bíblicas aqui, como evitar cair em depressão. Primeiro, lide diretamente com as causas. O Salmo 42:11 diz, por que está abatida, ó minha alma? Então ele já estava procurando saber o porquê. Confie em Deus que é o auxílio e salvador. Salmo 42:11. Enfrente o desespero. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus.
Salmo 84, 5, 6. Aprenda a lidar com a raiva e com a culpa, né? Alivie as tribulações do meu coração, considere as minhas angústias. Salmo 25, 17 e 18. Confronte modos de pensar. Ocupe os pensamentos com o que é justo, puro, amável, virtuoso. Filipenses 4, 8. 6. Aprenda a controlar e enfrentar o estresse da vida. Saiba que neste mundo encontrará aflições, mas enfrente-as com ânimo, com bom ânimo. João 16, 33. Procure apoio. Então, busque alguém para você chorar. Romanos 15, 12 e 15. Dedique aos outros. Aí está, amai, compartilhai, praticai hospitalidade, abençoai. Romanos 12, 9 e 14. Pratique exercícios físicos. Cuide do corpo, que é a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Agora, passando aqui para o terceiro tópico. Propostas de ajuda a depressivos. Irmãos, como cristãos conscientes, igual o Michel acabou de falar aqui agora, estamos certos de que a maioria das pessoas não se livra da depressão de uma hora para outra. Nós sabemos disso. Mas também conhecemos os recursos terapêuticos que temos à nossa disposição, o psicólogo, o psiquiatra, e acima de tudo, nós como cristãos já experimentamos a esperança que o Evangelho nos traz, Romanos 15, 13. Nesta tríplice perspectiva é que apresentamos a seguir as possibilidades de ajuda aos depressivos, que podem ser úteis tanto para paciente como para conselheiros cristãos. Primeiro, lide diretamente com as causas. Salmo 42, 11, né? Eu acabei de falar aqui agora. Confie, segundo, em Deus. Tem de confiar em Deus. Nós temos que mostrar isso para os depressivos. Confiança em Deus. Para a pessoa que está depressiva. Igual o Michel acabou de falar aqui agora. O cristão também está sujeito, sim. Isso é uma doença inevitável. Mesmo que a pessoa confie em Deus, mesmo que a pessoa tenha fé em Deus, isto pode acontecer com qualquer um de nós. Isso aí não tem jeito. A gente vê várias pessoas, vários homens de Deus ficando deprimidos, igual nós falamos aí, citamos aqui, tem várias pessoas na Bíblia que passaram, não estava escrito depressão, mas pelo quadro a gente vê que é depressão. Igual o Salmo 88 que nós vimos aqui, não lemos todos, depois você lê em casa, ele todo, você vê que é uma depressão e profunda que o salmista estava passando. Que assim, eu tiro os tem sem querer. Prepare-se para lidar com o desespero. Então, nós temos que preparar para lidar com o desespero do que está depressivo. Nós temos que aprender. Aprenda a lição com a raiva e a culpa. Aprenda a lidar com a raiva e com a culpa. Confronte modos de pensar, né? Nós vimos aí. Então, continuando aí, mais alguns aí. Aprenda a ter maior domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que o envolvem. Atos 27, 33 e 38. Queridos, tem as citações, mas não dá para a gente ler, tá? São muitas citações, mas quem tem a revista aí, depois vai ver. Se quiser, eu mando tudo aqui do jeito que eu fiz aqui, não tem problema nenhum, não. Procure apoio. Nós temos que procurar apoio em Deus. E temos que procurar apoio, né, ensinar as pessoas, os depressivos, a buscar esse apoio em Deus, em pessoas. Nós temos que ajudar o outro. Dedique-se aos outros. Nós temos várias citações ali. Pratique e incentive a prática de exercício. O último aí. Tá?
Alguém quer ler algum desses versículos aí? A gente ainda tem um tempinho ainda. Vou fazer comentários? Tem tempo nada. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, nós vamos aqui agora para a conclusão. Tá, menina Débora? Deus não tem um modo padrão de fazer o que faz. Com cada pessoa, ele faz diferente, né? Ele livrou Pedro da prisão, mas também deixou João Batista numa masmorra para morrer. Os modos de Deus, ele não tem uma tabela assim. Eu vou fazer com o pastor Wellington de uma maneira, eu vou fazer com a minha irmã Maria Amélia de outra maneira. Não tem, ele não tem uma tabela, não. Cada um ele faz de uma maneira, ele dá essa tranquilidade. Agora, o que nós temos que fazer? Aceitar tudo o que Deus faz. Às vezes, Deus fala assim, com uma pessoa ali, bom, eu vou dar um emprego ali para o irmão Davi, ele vai... Aí fala assim, mas eu também sou pessoa de Deus, por que eu não ganho bem? Por que eu não tenho emprego? São maneiras diferentes, gente. Deus age de maneiras diferentes na vida de cada um. Agora, nós temos que aceitar tudo que Deus faz. Não importa como faça. Primeiro Deus, depois eu. Quando eu aprendo isso, é uma maneira muito boa de a gente livrar da depressão. Nós devemos ter atitudes, vejam bem, atitudes de cristão para ajudar aquele que precisa de ajuda. Isso se estende a parente, se estende a amigo, se estende a irmão em Cristo, se estende a vizinho, estende a qualquer um. Nós temos que ter atitudes de cristão, e Jesus nos ensina a amar, né? Então nós temos que retribuir esse amar. Irmão Davi quer falar? Ainda? Okay. Fazer uma propaganda aqui. Os que têm participado da EBD, essa revista que nós estamos estudando, todos os assuntos praticamente são assuntos da área psicológica. Todos os assuntos. O próprio título da revista, Conflitos da Vida. Se Deus quiser, a propaganda que eu fazer, além de a Débora estar convidada a participar dos que ela puder, domingo que vem, se Deus quiser, é o pastor que vai estar dando a aula sobre, domingo que vem não, no próximo domingo, como controlar a ira. É o pastor que vai estar dando sobre esse assunto. Fazendo uma propaganda, na verdade, é o seguinte, é incentivando aqueles que não têm vindo à EBD e que já podem vir, que venham participar, leiam a revista, leiam a lição e participem conosco aqui, que os assuntos são fantásticos. A culpa humana é a graça de Deus, como enfrentar a solidão, a luta na hora da enfermidade, desesperança e suicídio, uma lição só sobre isso. Quer dizer, são vários temas na nossa revista que são abordados aqui na EBD e que os irmãos podem nos ajudar participando. Obrigado, meu irmão Davi. Queridos, só reforçando o que o irmão Davi falou. Quem está participando via YouTube, excelente. Excelente, muito bom. Eu louvo a Deus pela sua vida. Agora, você que tem condições de estar aqui presente, venha sim. A sua contribuição é essencial. Você sabe tantas coisas que pode compartilhar conosco aqui. E pelo YouTube você não consegue compartilhar. Eu sei que você tem desejo de falar, mas está no YouTube não dá. Estou falando isso, recado para quem tem condições de vir e não está vindo. Tá? Fica tranquilo. Você que não tem condições, está na bênção. Eu fico muito feliz de você estar participando. Mas quem tem condições, vem participar. Está tranquilo, né? Nós temos aqui álcool, nós temos separação, espaçamento aqui. Então, vem sim. É muito bom. Obrigado, irmão Davi. Só reforçando. Então, meus queridos, devemos ter atitudes de cristão, ajudar aquele que precisa. E, finalizando aqui, que não está aí na conclusão,
eu vou apresentar um desafio a cada um de nós aqui. Desafio não, só vou falar aqui sobre o que nós aprendemos aqui nessa lição e que nós temos que fazer. Demonstrar como cristão interesse, demonstrar amor, demonstrar compaixão, fazer visitas àquelas pessoas que podem receber visita, você que pode fazer visita, dar atenção. Tantas pessoas nesse momento de pandemia aí, sozinha, dá uma atenção, liga para a pessoa, conversa com a pessoa, mostre carinho, mesmo que você não possa ir, escute essa pessoa. Tantas pessoas, às vezes, estão precisando falar, precisando desabafar, e não tem ninguém para falar. Incentivo a descobrir as causas que está deixando ela triste, dar apoio, encorajamento à família. E outra coisa, meus queridos, ore junto com quem precisa, ore junto, até com quem não precisa. Liga, fala, vamos fazer uma oração aqui? Quantas pessoas que são aquebrantadas, tantas pessoas que recebem ajuda através de uma oração, através de uma palavra. Leia a Bíblia junto, estude a Bíblia junto. Se você não pode presencialmente, leia por telefone, vamos falar junto. Ajude a pessoa a ter pensamento positivo, levante a pessoa, fala, não fica caído não, você pode sim, vamos fazer. Incentive a pessoa, incentive a buscar uma ajuda médica. Se você vê que a pessoa está precisando, incentive, né? Incentive a pessoa a participar das atividades prazerosas ou as necessárias. Vamos fazer uma corrida, vamos fazer uma caminhada, já que você está só preso em casa, vamos fazer uma caminhada, faça uma caminhada, incentive a fazer atividade física, fique atento aos sinais que apontam tendências suicidas. Fiquem atentos. Nós temos que fazer isso porque nós somos cristãos, nós temos que amar um aos outros. E que Deus continue nos abençoando e continue, o Espírito Santo continue tocando em nossos corações para que possamos entender onde Deus quer usar cada um de nós. E essa é uma área que eu tenho certeza que tem muito trabalho para todos nós. Muito trabalho. Não fique com os olhos tapados, não. Eu já compartilhei isso aqui, eu vou falar de novo aqui. Uma coisa simples que aconteceu na minha vida, mas que foi profundo, ao mesmo tempo que foi simples. Quando eu tinha a outra loja lá no shopping, a pessoa ligava, eu já falei isso, já devia ter ouvido, mas não tem problema não, vou repetir. Eu falava assim, Doce Mania, Jesus te ama, bom dia. Então, Doce Mania, Jesus te ama, boa tarde. Aí um dia, Doce Mania, Jesus te ama, boa tarde. Ué, não é para aí que eu ia ligar, não, desligou. Depois, passou uns dias, a mulher chegou lá na loja e falou assim, aqui, um dia você me falou uma mensagem tão bonita, esse dia eu estava ao ponto de suicidar. Eu ia cometer o suicídio, eu estava desesperada. Mas você me falou uma mensagem tão bonita. Eu falei assim, não fui eu que falei, foi Deus que falou, me usou. Porque a única coisa que eu falei com ela foi, Doce Mania, Jesus te ama, bom dia. Mas naquele momento, ela falou comigo assim, mas você me lembrou que tinha alguém que me amava. Eu achei que ninguém me amava. Você me lembrou que Deus me amava. Então, queridos, palavras benditas ajudam muitas pessoas. Sejamos usados por Deus, aonde que Deus nos colocar. Um beijão no coração de cada um. Que Deus esteja abençoando a todos. Som. Amém. Estudo abençoado, né? Deus falou muito ao meu coração e creio que também tenha falado do coração de todos. Vamos finalizar a EBD nesse momento.
eu gostaria de saber se tem algum aniversariante da semana aqui, para a gente estar orando pela vida deles. E eu gostaria de ler o versículo, né, que se encontra em Salmo 116, versículo 12, que diz assim: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Gente, o que Deus me tem dado, primeiramente, é quando eu acordo, o fôlego de vida, né? Porque a vida não é simplesmente a vida é mais do que viver. Né? O que nós temos, às vezes nós almejamos tantas coisas, mas se a gente não tiver a vida, o que mais a gente pode ter? Né? Que é a dádiva, é o presente que Deus tem nos dado a cada dia, a cada manhã. Né? E o salmista ele vai falar que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. E elas correrão atrás de nós a cada manhã. Essa, né, é a promessa de Deus que nos conforta, que Ele cuida de nós, com todos os detalhes. Por mais que a gente não entenda, né, mas a gente precisa confiar somente, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Amém? Eu sei que o irmão Rosuel, ele aniversariou, né, essa semana agora passada. Tem mais alguém que aniversariou para a gente estar orando? Então vamos ficar de pé para estarmos pedindo as bênçãos de Deus a esses irmãos que completaram mais um ano de vida, né, que é muito importante. A gente sabe que estamos vivendo um momento crucial, né, que é um momento de pandemia, um momento que muitas vidas estão sendo ceifadas, mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem derramado as suas bênçãos sobre nossas vidas, tem nos guardado. E vamos ligar o nosso pensamento no trono da graça neste momento e agradecer a Deus por estarmos juntos aqui como igreja, aprendendo mais, porque a EBD é lugar de aprendermos, né, a palavra de Deus, que é a verdade, e que às vezes não, na maioria das vezes nós equivocamos, achamos que nós que somos os donos da verdade, mas na realidade, a verdade mesmo é a palavra de Deus. E ela é viva, porque produz vida em nós. E ela é eficaz, porque ela tem nos transformado a cada dia e tem moldado o nosso caráter. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelos irmãos que completaram mais um ano de vida. Que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida deles, e que eles possam alcançar coração com sabedoria no Senhor, e que a cada dia eles possam crer que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na vida deles, e que eles possam, ó Deus, saber que o Senhor está com eles todos os dias, e que o Senhor não tem sido indiferente às necessidades deles, e que o Senhor possa cuidar deles a cada dia, naquilo que eles têm sonhado, naquilo que Ele tem traçado como projeto. Sabemos, ó Deus, que não podemos acrescentar nenhum fio sequer em nossas cabeças, ó Deus, mas sabemos também que uma só palavra, o Senhor pode mudar qualquer situação em nossas vidas. O Senhor é um Deus que tem coisas boas a fazer em nossas vidas, e não coisas ruins. O Senhor é um Deus que tem planos e futuro para nós. E que possamos confiar que o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus guardador, o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus que tem cuidado da tua igreja. E nos ajuda, ó Deus, a amarmos uns aos outros, a perdoar, mais que ser perdoado, ó Deus. E coloque em nosso coração o teu amor, para que assim ele possa se expandir ao nosso redor. E as pessoas veem, ó Deus, que o Senhor, que a luz do Senhor reflete através de nós. Abençoe, ó Deus, poderosamente esses irmãos que estão completando mais um ano de vida. Que seja, ó Deus, abundantemente na vida deles, ó Pai, a tua presença. E que a cada dia eles possam, ó Deus, conquistar mais e mais vida na tua presença. É minha oração que te faça em nome de Jesus. Continue, ó Deus, nos orientando no restante deste culto. Em nome de Jesus, amém.